Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Vou tentar aqui a segunda vez. A primeira eu tentei fazer aqui agora há pouco, mas a internet caiu e vamos tentar aqui dar continuidade aqui, tá bom? Então, o texto que a gente vai ver aqui, eu aprendi com um pastor muito sábio, uma vez que eu conversando com ele, ele me falou: quando você não tiver nada para falar, você lê a Bíblia, porque aí Deus vai falar, né? Isso aí foi uma indagação que eu fiz a ele quando eu estava preocupado em fazer um culto na rua. E eu estava meio nervoso, eu não sabia o que dizer. Aí eu estava conversando com esse pastor e ele falou: leia a Bíblia, não tem erro. Você lê a Bíblia e Deus fala através da boca daquele que está pronunciando o Evangelho, né, de Cristo. Então é isso. O Evangelho de Jesus, ele é verdadeiro, é o único caminho, a verdade, a vida de Jesus, né? Não tem outro caminho, não tem outra forma de se aproximar de Deus, de herdarmos o reino dos céus, se não for por Jesus Cristo, né? Então, o melhor que temos para aprender é com o próprio autor da vida, né? Que é Jesus Cristo. E ele tem aqui uma pregação dele aqui, em Mateus capítulo 5, né? E ele começa a ensinar os seus discípulos, começa a ensinar a multidão que acompanhava ele, né? Porque havia muitas pessoas, Jesus fazia muitas coisas, né? E realizava muitos prodígios e multidões o seguiam, né? Só tinha um problema: muitas pessoas o seguiam só por causa da multiplicação do peixe e dos pães, né? E isso já se passaram muitos anos, mais de 2000 anos atrás, né? E é impressionante que até hoje é assim. Vamos na igreja à procura de bênçãos, à procura de coisas que o Senhor possa agregar nas nossas vidas, né? Vamos buscar coisas materiais que não é esse o propósito, né? Em buscarmos a Jesus. Não é adquirirmos bênçãos materiais, não é termos posses de coisa, porque a Bíblia nos diz que esse mundo vai se partir e que tudo isso aqui vai se partir, vai se acabar um dia, né? A Bíblia fala muitas coisas contra essas coisas, inclusive não ajunteis tesouros aqui na terra, onde o ladrão rouba, o ouro enferruja, né? E a traça corrói. Então o Senhor nos ensina a acumularmos tesouros no céu. Lá não entra ladrão, lá não tem traça e não vai enferrujar nada, nada vai se estragar, porque o reino dos céus é perfeito, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Deus é perfeito, inerrante em toda a tua palavra, toda a tua escritura. Ele nos ensina que estamos aqui de passagem, né? É claro que devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Devemos andar aqui, né? Buscando todos os dias, dentro da palavra de Deus, nos santificar, aprender do Senhor, colocando Ele em primeiro lugar, né? E antes de qualquer decisões que nós venhamos a tomar, nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar, para que assim o Espírito Santo de Deus possa nos dar a direção para aquilo que devemos fazer, né? Então eu vou ler aqui em Mateus capítulo 5 algumas coisas e a gente vai estar continuando aqui, né?
na reflexão sobre a palavra de Deus. Amém? Em Mateus capítulo 5 vai dizer: E vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes de coração, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdias. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Estamos vendo aí hoje pessoas buscando ao Senhor, às vezes de uma maneira equivocada, e em tempos de comércios fechados, em tempos de as coisas que estão acontecendo aí, irmãos, para provar a nossa fé, né? Essas máscaras, os comércios fechados, só entra em ambiente agora, né? Essa propagação de uma notícia aí a respeito dessa doença que está aí, né? E muitas pessoas estão com medo. Estão com medo de uma coisa que nem se vê. Lamentamos, claro, temos compaixão das famílias que estão perdendo seus entes, de acordo com essa pandemia, né? E lamentamos, sim, e oramos para que o Senhor console todas as famílias que perderam entes queridos nessa pandemia, né? Mas as coisas estão dificultando. Só que em Isaías, o livro de Isaías vai dizer, eu não lembro o capítulo agora. Ele vai dizer que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas ruínas, naquele sangue derramado na cruz. Ele morreu para nos salvar. Então, Ele tira os nossos medos quando nós viemos para Jesus. O Senhor Jesus tira os nossos medos e Ele nos ensina a vivermos pela fé. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é preciso que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam e esperam nele. Então, eu não sou mais crente que ninguém, irmãos, mas eu vivo pela fé e eu quero ter esse direito de viver pela fé. Não me importa. A minha vida, ela ganhou sentido no dia 9 de setembro de 2016, quando o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e eu deixei as coisas que eu fazia que não agradavam ao Senhor e comecei uma busca incessante para entender o que estava acontecendo comigo na época. E o Senhor cada dia mais foi fervendo aqui no meu coração e foi crescendo aquela vontade de conhecê-lo. E eu procurei o meu pastor, que não era meu pastor na época ainda, era só o meu amigo, para me dizer o que estava acontecendo. E ele foi me explicando algumas coisas a respeito da Bíblia, foi me ensinando, e eu fui me aprofundando no Senhor.
E lendo a palavra de Deus, a gente vai se fortalecendo, porque é espiritual o negócio. A Bíblia não é só um livro comum que nós lemos e simplesmente por ler, né? A palavra de Deus é água viva, ela é o pão puro que desceu do céu. Jesus Cristo nos dá a salvação. Então, irmãos, nós devemos buscar o Senhor. A Bíblia nos diz que o Senhor está procurando quem o adorem em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, se você tiver reservas quanto a Jesus Cristo, se você estiver indo participando dos cultos, se você estiver indo para a igreja e não negou a você mesmo e tomou a sua cruz e está seguindo Jesus, é bom você analisar isso aí, porque o Senhor nos pede para negarmos a nós mesmos. O que significa isso, irmãos? Negarmos todas as nossas vontades. Não estou dizendo algumas. Ah, não, isso eu não posso fazer, que é difícil para mim. Não importa, deixa de lado, porque os planos do Senhor são melhores do que o nosso. Os pensamentos do Senhor são melhores do que os nossos. Todos os caminhos que o Senhor nos leva são melhores do que qualquer um que possamos seguir sem Ele. E detalhe, irmãos, a Bíblia nos diz que um aborto é melhor do que uma pessoa que veio ao mundo e não conheceu a Jesus Cristo. Palavras do Senhor. Olha o que está dizendo na Bíblia Sagrada, irmãos. Um aborto, todos nós sabemos a intensidade que é um aborto. E o Senhor nos fala que ele vale mais do que um ser humano que nasceu, cresceu e viveu aqui nesse mundo e não conheceu a Jesus Cristo. Ele vale menos que um aborto. E para as pessoas que se acham bonzinhos, para as pessoas que se acham que fazem boas obras, ajudam as pessoas, a palavra de Deus vai dizer que as nossas melhores obras é como trapos da imundícia. Então a gente nunca devemos achar que somos bonzinhos. Nós somos pecadores, nós somos totalmente depravados nas nossas vontades e totalmente dependentes das misericórdias do Senhor sobre nossas vidas. E não merecemos nada, não há mérito algum, não há mérito nenhum em nós mesmos. Que venhamos a nos enaltecer achando que somos alguma coisa. O Senhor diz, é necessário que Ele cresça e nós diminuamos. Então nunca devemos achar que somos bons, irmãos. Nós buscamos a um Senhor, nós buscamos a um Deus Santo, nós buscamos a Jesus Cristo. E para estarmos aceitáveis a Ele, para ficarmos aceitáveis, não que merecemos algo, devemos obedecer. Simplesmente obedecer. Ame ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ame ao teu Deus em primeiro lugar e ame ao próximo como a ti mesmo. Fazendo estas coisas você cumprirá toda a lei. E se houver mais algum mandamento, nisto se resume amor ao próximo. Palavras do nosso Senhor Jesus, irmãos. Então tudo se resume no amor. O amor a Deus e ao próximo. No mundo nós estamos acostumados a fazermos para recebermos. Nós estamos acostumados a trocar as coisas, a barganhar. Tudo que fizemos, tudo que façamos, nós estamos esperando sempre algo de volta. O Senhor Jesus não é assim. Os grandes mestres desse mundo, os grandes príncipes desse mundo, desse século, eles querem ser servidos. Eles querem que as pessoas sirvam. Imagina o Neymar, imagina alguém famoso, ao invés de um anônimo pregando na rua.
Se fosse o Neymar pregando numa pracinha pública, não ia faltar gente ali. Se fosse o Neymar numa pracinha pública aí, fazendo uma embaixadinha e por acaso ele erra o passe, não ia faltar gandula para buscar a bola para ele. Mas como é o anonimato, então é isso. É os homens roubando a glória de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E uma prova maior, uma prova que Ele veio para servir, Ele lavou os pés dos apóstolos. E o Pedro, todo lá pomposão, apóstolo Pedro, né? Bênção de Deus. Não, Senhor, você não pode lavar meu pé, não. Não, faça isso não. Aí ele falou, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Olha Jesus. Olha a santidade do nosso Senhor, Todo-Poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Bíblia nos fala que toda a autoridade foi dada ao nosso Senhor Jesus Cristo naquela morte de cruz e ressurreição ao terceiro dia. Toda a autoridade lhe foi dada. Em Hebreus vai falar que antigamente os antigos falavam a respeito das coisas de Deus. E nos dias de hoje, as coisas são ditas através do Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Antigamente Deus enviava anjos para se manifestar às pessoas no Velho Testamento, na Antiga Aliança. E ele olhou lá do alto e não encontrou um justo sequer. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. E o Senhor olhou lá de cima, não viu ninguém. Toda a raça humana estava perdida, designada à perdição. E o Senhor falou, vou acabar com tudo isso. Lá no tempo de Noé, na época de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Assim como na época de Ló, as pessoas comiam, bebiam, se divertiam, faziam festas, viviam ao seu bel prazer. E o Senhor Jesus e Deus falou para Noé na época, Noé, constrói um barquinho aí no deserto. Eu vou acabar com esse povo aí. A Bíblia nos diz que Deus viu lá de cima Noé, homem justo perante a Deus. E ele falou, Noé, constrói um barquinho aí, constrói a arca. Para muitas pessoas que acham que indo para a igreja, buscando a santidade, a salvação, poderão salvar a sua família, amém, o testemunho edifica. Só que lá no livro do... não lembro agora, acho que era no Gênesis mesmo. Lá ele vai dizer que Deus viu Noé, Deus não viu a família de Noé. Ele achou Noé o único justo daquela terra, daquela época. Em alguns estudos vai dizer que Noé, pelo seu testemunho, pela sua fé em Deus, incentivou a família dele. E os da família dele ajudaram ele a construir a arca. E fizeram. E a Bíblia fala que ele levou 120 anos para construir a arca. Enquanto isso, zombadores. As pessoas zombavam de Noé. Que ele estava fazendo um barco no deserto, num lugar onde nem chovia. As pessoas zombaram dele. E aqui nesse Mateus capítulo 5, onde eu li aqui agora, bem-aventurado é vocês, quando forem zombados, insultados e caluniados por minha causa. Jesus confirmando aqui, o Velho Testamento. Noé foi zombado. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ia acabar com toda a raça humana, mas ele não acabou. Ele deixou Noé e a sua família. Então a porta da arca se fechou. E veio o dilúvio, acabou com todo aquele povo. Então,
É uma prova que o Senhor, Ele cumpre todas as coisas. E todo o poder está no céu. Todo o poder vem do alto, não vem dos seres humanos. E aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Sejam bem-vindos ao podcast Rima Teológica. Aconteceu a mesma coisa um pouco mais adiante. Nos dias de Ló, comiam, bebiam, davam-se em casamento. E os anjos apareceram para Ló. E falou: Ló, pega você e tua família, sai disso aqui, que esse povo está pervertido, está todo corrompido. O povo está em pecado e o pecado desse povo aqui subiu aos céus aqui, eu vou acabar com tudo, de novo. Mais uma vez a humanidade depravada em seus pecados e desagradando a Deus. O Senhor nos fez imagem e semelhança dele e nós entristecemos ao Senhor com as nossas práticas. E lá em Efésios vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, pela qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós que buscamos ao Senhor, e você que ainda não conhece a Jesus Cristo, busque a Deus, busque a Jesus. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Então Jesus tira os seus justos, Ele tira os seus santos. Ele nunca vai destruir o justo com o ímpio. Ele sempre tira o seu justo e acaba com o ímpio. Porque nosso Deus é justo e a Bíblia fala que toda justiça vem de Deus. E que o Senhor, Ele não vai castigar o justo junto com o ímpio. Abraão, quando os anjos apareceram para ele também avisando que ia acabar com a cidade, Abraão falou: se tiver 40 lá, não acabaremos com a cidade, com aquele povo. Se tiver 40 justos ali, não vamos destruir a cidade. E Abraão continuou perguntando: se houver 30, 20, 10? E os anjos falaram: não acabaremos se tiver 10 justos ali. Então, é o que o Senhor quer, um povo que o busque em espírito e em verdade, e que negue-se a si mesmo, faça a vontade de Deus, irmãos. Esse mundo aqui está decaindo. Esse mundo aqui está cada dia pior, irmãos. Eu tenho uma notícia para os irmãos, não é pessimista não, irmãos. A Bíblia nos diz que os dias são maus. Literalmente, os dias são maus e nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, né? Onde o mal está se instalando. Pessoas cada dia mais dispersas, o inimigo astuto, criando distrações de todas as maneiras e muitos ensinos, muitas instituições por aí, querendo banalizar a família, querendo banalizar as coisas de Deus, a família, a maior coisa que Deus fez, sagrado, família. E muitos governos, muitas leis absurdas aí estão querendo destruir, acabar com a família, querendo aprovar leis absurdas. Então nós, como verdadeiro cristão, não devemos ter reservas quanto ao nosso Senhor Jesus. E devemos buscá-lo em espírito e em verdade, irmãos. Porque a gente está aqui de passagem. E tudo que façamos aqui para nosso Senhor Jesus é pouco em vista daquela cruz. Ele sofreu, padeceu ali, ó, muito sofrimento. A gente não faz ideia, irmãos, do que ele passou ali. A Bíblia não conta quase nada diante disso tudo que temos. Ele sofreu para nos dar salvação. O Senhor olhou lá de cima e não encontrou um justo sequer, né? Então ele teve que enviar o seu filho, seu próprio filho, para nos dar a salvação.
E o único sacrifício santo, puro, verdadeiro, suficiente, irmãos. Nós não precisamos tentar ajudar o Senhor a nos salvar. Não precisamos tentar com boas obras, que são trapos da imundícia, tentar ajudar o Senhor a nos salvar, ou barganhar com Deus. Senhor, eu vou na igreja essa semana, eu já fui 3 vezes essa semana, hein? Prepara minha bênção aí, hein? Não é assim, o Senhor Jesus não é assim, irmãos. O que Ele quer é corações verdadeiros, sinceros, na Tua presença. E Ele conhece. Eu estou tranquilo aqui falando essas coisas, porque Ele conhece. E eu vou prestar conta aqui de tudo isso que eu estou dizendo aqui, irmãos. Buscar Jesus foi a melhor coisa que me aconteceu. A minha vida tem sentido. Desde quando eu conheci ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu vivo para Ele. A minha vida não tem valor aqui nenhum nesta vida, se não for para fazer a vontade de Deus, se não for para pregar o Evangelho que eu estou aprendendo ainda. Tem muitas coisas que eu ainda não sei, mas eu quero ter a humildade, quero ter a sabedoria que Deus me dá para buscar entendimento com pessoas que sabem mais do que eu, ou conversando com os irmãos. Não precisamos de ser intelectuais, teólogos, não. O Senhor Jesus é simples, mas Ele usa os teólogos, sim, usa os mestres, sim, para nos ensinarmos. Pessoas que se aprofundaram muito mais nos estudos acadêmicos, né? Para nos ensinar. Eu tenho aqui vários livros de pessoas que escreveram livros, estudaram bastante para confirmar o que a Bíblia já diz. E alguns textos na Bíblia são difíceis, então os livros existem só para confirmar o que a Bíblia já diz, não é um acréscimo, irmãos. Caso você ache que a gente lendo um livro que não seja a Bíblia é algum tipo de acréscimo, não é acréscimo. Os livros e os escritores dos livros é só para confirmar o que a Bíblia já diz. A Bíblia não precisa de enfeite, a palavra de Deus não precisa de enfeite. Nós não precisamos enfeitar. Simplesmente precisamos lermos a palavra de Deus. E olha que coisa mais linda aqui, irmãos. Aqui eu vou continuar a leitura. No versículo 13 de Mateus capítulo 5. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó. Pregação de Jesus, hein? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Olha aqui, que importante. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-lo no lugar apropriado, assim ilumina todos os que estão na casa. E assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais no céu. O Senhor diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós devemos ser luz. E a luz vem do alto, a luz vem de Deus. E como faremos com que essa luz resplandeça? Como que nós podemos fazer com que Jesus Cristo venha resplandecer em nossas vidas? Testemunho, irmãos. Testemunho. O que adianta eu vir aqui falar bonitinho para vocês aqui? E ali na frente, ali na esquina ali, ó, os irmãos me verem aí, pisando na bola, fazendo coisas que não agradam a Deus, fazendo coisas que o Senhor não se agrada. Não. Isso aqui é um risco que nós estamos falando aqui agora. Estou colocando aqui os irmãos, estou pregando a palavra dentro do que o Senhor coloca no meu coração. Eu não sou um pastor, sou uma ovelha, faço parte de uma congregação pequenininha, que quando está cheia no dia de Santa Ceia tem uns 20 membros. Não faço parte de nenhuma denominação gigante aí, cheio de membros.
Mas a Bíblia nos fala que o Senhor habita onde estiverem 2 ou mais reunidos, o nome dele, ele está ali presente. Então eu não preciso de uma igreja cheia, eu não preciso de uma igreja de templos enormes aí. Eu preciso só conhecer a Jesus. Os demais ele vai me ensinar o que eu devo fazer para ele. Eu só preciso conhecer a Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus e a tua palavra, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho, mas antes, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Eu vos aliviarei, irmão. Você está com a alma cansada, abatida, a vida está maltratando, sim, mas a nossa alma, quem dá o descanso que nós encontramos só em Jesus. Porque lá no Éden, no jardim do Éden, o Espírito Santo se afastou de nós, e a nossa alma está vazia, precisamos ser preenchida. E a única forma de preencher a nossa alma, a alma vazia, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. E quem não tem o Espírito Santo fica procurando em drogas, baladas, prostituição, adultério, todo tipo de coisas, de próprias vontades, né? Todo tipo de coisas que não agradam a Deus. Elas estão procurando saciar a sua alma, elas estão procurando paz que o mundo não tem para dar para elas. Esse vazio que a alma sente, que as pessoas ficam procurando em vícios, em coisas aí que não agradam ao Senhor, todo tipo de coisas, só é encontrado em Jesus Cristo, e o Consolador que Ele enviou, porque por enquanto Ele está com o Pai, mas Ele promete vir nos resgatar, Ele promete nos buscar, e Ele deixou o Consolador, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade que nos guia, né? Então, é isso, irmãos. Eu espero que isso agregue de alguma maneira para os irmãos. É uma palavra curtinha, para mim é novidade, irmãos. Falar assim, de frente de uma câmera. E eu fiquei sabendo pelo meu pastor que eu acho que não vai ter culto aos domingos, porque aqui em Itaquá as coisas ficaram estreitas aqui, o pessoal regrediu aí, nessa pandemia aí, alguma coisa nesse sentido eu não me informei direito, mas parece que as coisas vão voltar a fechar, os comércios vão voltar a fechar novamente aí, incluindo as igrejas, né? Então nós vamos para a rua, irmãos. E é isso que o Senhor tem colocado no nosso coração, não precisa ficar só dentro da igreja. Nós podemos simplesmente abrir a boca e pregar o evangelho, não importa o lugar. Pode ser dentro da minha casa, a minha família, pode ser lá na rua, com uma caixa de som ou sem caixa de som, pode ser nas casas de alguém reunido. Nós precisamos pregar e levar o evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Precisamos. O Senhor está procurando trabalhadores, porque a ceifa é grande, os trabalhadores são poucos, né? Então o Senhor está levantando uma geração de pregadores que está falando no nome dele. Tem muitas pessoas boas na internet, irmãos. Tem muitas pessoas sérias na internet ainda. Tem muitas pessoas. Se procurarmos direitinho, lermos a palavra, a gente descobre quem são os verdadeiros, irmãos. Leia a Bíblia. Busca Jesus. Não caia em conversa de homens. Não caia em falsos ensinos. Não tente ajudar Deus a te salvar. Eu respeito muito os irmãos católicos, mas Maria não salva, irmãos. Só Jesus Cristo. Maria não salva. Maria é serva. Inclusive, na festa de casamento onde Jesus estava, quando acabou o vinho, Maria estava lá. Ele perguntou: por que veio me falar comigo ainda se não chegou a minha hora ainda? Aí ela foi lá e falou para os servos lá, né? Para as pessoas encherem lá os negócios lá para pôr vinho, né? Maria falou: fazei tudo o que ele diz. Maria era serva. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o nosso único mediador, o mediador da nova aliança.
suficiente para salvar a nossa alma. Então, irmãos, que o Senhor abençoe a todos os irmãos e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu espero outras vezes que o Senhor dê sabedoria e entendimento para trazermos mais uma palavra aqui uma próxima vez. Eu agradeço aos irmãos que assistiram aí, tá? E fiquem na paz aí, que o Senhor os abençoe. E bom fim de semana a todos. E é isso. Não tem outra coisa a dizer para os irmãos. Busque a Jesus, conheça Jesus, leia a Bíblia. Não está na denominação, irmãos. Está aqui, ó, no coração. Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.